Olá, bem-vindas! Como estabelecer metas que emagrecem e que diminuam a ansiedade ao comer? Bem-vindas a mais um conteúdo da nossa maratona de aquecimento e preparação para o nosso evento, a Semana Mais Emagrecimento Menos Ansiedade, que acontece de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. E nesse evento eu vou ensinar você, vou mostrar para você o caminho para ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto você quiser. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui eu ensino exatamente isso para mulheres. Então, se você ainda não se inscreveu no evento, vai lá e se inscreve, que é gratuito, é online, então não perca essa oportunidade. E eu já passei por isso, já superei a ansiedade ao comer, já emagreci muito também ao longo dos anos. Então eu venho compartilhando algumas coisas aqui há algum tempo. E nesse período de aquecimento e preparação, eu tenho trazido conteúdos muito específicos para vocês conseguirem receber tudo o que eu vou trazer no evento. E hoje eu vou falar sobre metas. Metas, por que eu vou falar sobre metas? Porque as pessoas costumam fazer as metas, estabelecer as metas do jeito errado, e isso barra, impede, atrapalha, sabota o emagrecimento. Então, no final desse conteúdo de hoje, eu quero que você entenda como estabelecer e como ter metas que realmente levem você a conseguir ter o resultado de ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto você quiser. Porque, de fato, ter metas é muito importante para que isso aconteça. Só que as pessoas costumam fazer isso de um jeito que atrapalha, de um jeito errado, estabelecendo metas, por exemplo, de peso quando está buscando emagrecimento, de peso para perder, de quilos para perder. Ah, essa semana eu quero perder tantos quilos, nesse mês eu quero perder tantos quilos, até março, abril, maio eu quero perder tantos quilos. E isso pode atrapalhar muito, ao invés de ajudar o seu emagrecimento de acontecer. Por que eu trago isso? Por que eu digo que metas de peso atrapalham? Porque as metas não devem ser de perda de peso. Quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em metas nesse processo, não deve envolver perda de peso, não devem ser metas de números. Por quê? Quantas vezes você já tentou emagrecer assim? Quantas vezes você já tentou estipular metas para perder em uma semana e acabou se frustrando porque não alcançou a tal da meta de peso? E por causa disso acabou desistindo de continuar tentando. Ou até mesmo você estipulou uma meta, sei lá eu, de 2 quilos e aí emagreceu 1,2 kg e isso decepcionou você e aí você não quis mais continuar fazendo o que vinha fazendo porque não chegou naquela meta que você tinha estipulado, e embora tivesse conseguido um super resultado, acabou desistindo. Desistiu porque não conseguiu chegar nelas. Então, não dá para a gente ter metas de peso quando a gente fala em emagrecimento para a vida, em emagrecimento que diminui a ansiedade e faz você emagrecer o quanto você quiser. As metas, elas precisam ser diferentes. E eu falo isso porque muitas pessoas já me relataram isso. E eu, sinceramente, não acho que seja bom e produtivo pensar em metas de peso para emagrecimento. Porque, como eu disse, com essas metas, a gente imagina muitas vezes, em muitas situações, um resultado que nem é real, que nem é possível, que nem é alcançável na nossa realidade, na nossa vida. A gente imagina, a gente sonha com uma meta de peso que a gente gostaria de eliminar, mas a gente nem tem noção se isso é realista, se isso é viável, se isso é possível dentro da nossa realidade. Então, quando a gente estabelece meta de peso para perder no processo de emagrecimento, a gente está trabalhando para aumentar a nossa ansiedade ao comer. E isso vai levar você na direção contrária do emagrecimento. Isso vai fazer você se afastar cada vez mais do seu resultado, porque é quase impossível prever o peso que a pessoa vai perder em uma semana, ou em um dia, ou em 15 dias. Por quê? Porque o ser humano não é um cálculo, o ser humano não é um número. E quando a gente olha para isso, a gente está colocando nas mãos do exato do número o nosso potencial de continuar ou não.
Ah, mas não dá para fazer um cálculo para estimar mais ou menos o peso? Claro que dá para estimar, mas quando a gente está ali no dia a dia, na rotina, tendo que fazer um monte de coisas, quem disse que a gente vai conseguir fazer o que tinha que fazer conforme o cálculo falou que tinha que ser feito? Quem disse também que o nosso organismo vai responder do jeito que o cálculo pensou que ia responder? Não vai, porque o nosso metabolismo, o nosso organismo, ele responde aos estímulos externos a partir de toda a nossa história de vida, a partir de tudo que a gente já tentou fazer no emagrecimento, por exemplo. Então, se você é uma pessoa que já tomou medicamento ao longo da vida, se você é uma pessoa que já tentou dietas restritivas, jejum, aquelas loucuras todas para emagrecer, provavelmente o seu organismo responde de outra forma. E quando a gente faz um cálculo, a gente imagina um cenário ideal, mas nem sempre o nosso organismo vai responder aquilo do jeito que a gente imagina que seja. Então, metas de peso vão gerar mais ansiedade no processo, e isso vai se refletir na forma como a gente vai comer. Isso é muito ruim para o nosso emagrecimento, isso é muito ruim para o controle da nossa ansiedade ao comer, tá bom? Então não tem como exatamente saber quantos quilos a gente vai poder eliminar em 7 dias, em 15 dias, em 20 dias. Dá para ter uma ideia, mas não dá para estimar exatamente. Porque, como eu disse para vocês, até dá para estimar, mas isso é muito relativo. Depende muito da individualidade de cada um. Só que aí, se a gente faz isso, se a gente estipula uma meta de peso para eliminar em tanto tempo, em X dias, em 7 dias, e a gente acaba ficando na ansiedade para saber se chegou ou se não chegou naquela meta, a gente acaba se perdendo no meio desse caminho, acaba se perdendo nesse processo. E quando a gente não chega naquela meta que a gente estabeleceu para aqueles dias específicos, a gente vai se sentir desanimada, vai se sentir ainda mais ansiosa para comer e acaba desistindo. Mas não tinha como saber exatamente se a gente ia chegar naquela meta que a gente estabeleceu. Porque o nosso organismo responde de um jeito muito particular, não tem como saber. Então eu não acredito que o que a gente deva fazer para ter resultados de verdade sejam esse tipo de metas, sejam metas de peso. Não é. Eu já vi gente, por exemplo, que em uma semana eliminou 700 gramas, já vi gente que em uma semana eliminou 1,5 kg, já vi gente que em um mês inteiro eliminou meio quilo, já vi gente que em um mês inteiro eliminou 4, 5. Então é muito particular, é muito individual. Então, principalmente, nunca se baseiem no que a amiga eliminou em uma semana ou no que a amiga eliminou em 15 dias, porque o organismo dela é o dela, o seu é o seu. E às vezes essa amiga ela nem estava trabalhando com metas de quilos, ela estava trabalhando de outra forma. Então, por favor, gente, a gente precisa olhar para nós, para os nossos potenciais e para as nossas dificuldades, porque é a partir delas que no dia a dia a coisa vai acontecer. E quando a gente estabelece metas de peso, metas de número, muitas vezes a gente não está olhando para isso, a gente está olhando só lá para o resultado final. Mas para chegar lá existe toda uma etapa, todo um passo a passo que a gente precisa seguir. Então, fiquem muito atentas a isso. E o que eu quero trazer para você nesse conteúdo é que as metas elas são sim importantes no processo de emagrecimento, mas não são as metas de peso, são outros tipos de metas e são outras formas de estabelecer essas metas, que são as metas de ação. Essas metas, sim, metas de ação, são metas que vão dar direcionamento, são metas que vão mostrar o que fazer, são metas que vão mostrar quando fazer, como fazer, por que fazer. Isso sim são metas que vão gerar resultado, diferente das metas de peso. Metas de peso vão atrapalhar, eu tenho certeza, em algum momento elas vão gerar mais ansiedade em você e vai atrapalhar o seu emagrecimento. Agora, metas de ação vão fazer o contrário. Metas de ação vão te tranquilizar, o que consequentemente reduz a sua ansiedade ao comer, e aí sim, essas metas vão direcionar, vão mostrar o caminho, vão mostrar como fazer, vão mostrar quando fazer. E isso sim vai trazer resultado na balança.
Isso sim vai fazer você ser menos ansiosa também ao comer, porque a ansiedade, de uma forma geral, ela vai refletir na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente come. Então, isso vai ser muito importante. Mas, Gladys, como estabelecer essas benditas metas que diminuem a minha ansiedade ao comer e fazem com que eu emagreça o quanto eu quiser? Eu vou dar aqui para você 3 orientações para você aprender a fazer isso sozinha, para você aprender a estabelecer uma meta que realmente leve você a ter resultados no emagrecimento. E a primeira coisa que precisa prestar atenção é a seguinte: a gente tem a tendência de querer fazer tudo ao mesmo tempo, todas as coisas de uma vez só, de mudar drasticamente da água para o vinho toda a nossa rotina quando a gente está querendo emagrecer. E isso é uma grande autossabotagem, isso é um grande problema. Por quê? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida, uma rotina que está muito bagunçada, que está muito em desacordo com o fato da gente buscar ser menos ansiosa para comer e conseguir emagrecer o quanto a gente quer. Só que aí a gente não tá já conseguindo organizar nada, não tá conseguindo organizar as coisas, tá numa ansiedade grande. Aí o que a gente pensa? De repente a gente quer mudar tudo. De repente a gente quer fazer exercício todos os dias, de repente a gente quer beber 4 litros de água, de repente a gente quer comer 5 frutas todo dia, de repente a gente quer mudar todos os horários, quando antes a gente não fazia nada disso, quando antes isso não era uma realidade. Então quando a gente quer buscar o emagrecimento, a tendência é a gente fazer isso. A partir de amanhã eu mudo tudo. Gente, isso não vai acontecer. Você não vai mudar tudo. E se você tentar fazer isso, no terceiro, quarto, quinto dia, é muito provável que desista. E aí volte à rotina anterior toda bagunçada, toda desorganizada, que só deixava você mais ansiosa, fazia você comer mais e fazia você se afastar cada vez mais do seu emagrecimento. Então, desse jeito não vai dar certo. A gente se afasta muito do possível, do real, quando a gente pensa desse jeito. E aí o que acontece? A gente vai lá, tenta mudar tudo de uma vez, tenta fazer tudo diferente, não dá conta, não dá certo, isso não encaixa na vida, não encaixa na rotina. A gente desiste de tudo também de uma vez só, do mesmo jeito que a gente tentou começar de uma vez só, a gente vai desistir de uma vez só. E aí nada aconteceu, nada foi diferente, nada mudou, nada melhorou. Você só ficou desanimada, triste, decepcionada e frustrada porque você entende que mais uma vez você desistiu, mas você só desistiu porque você fez do jeito errado o estabelecimento das suas metas. Ou você fez por peso que você queria perder, ou você fez por ações que você mudou todas de uma vez só, colocou tudo num saco só e quis fazer tudo de uma vez. E isso não vai dar certo, a gente não vai dar conta de manter desse jeito. Então, a primeira coisa que você precisa aprender para você ser menos ansiosa ao comer, estabelecer uma meta que te traga isso e te faça emagrecer quantos quilos você quiser, é estabelecer uma meta de cada vez, simples e fácil, que seja real, que seja aplicável na sua vida, nesse exato momento que você está vivendo, nesse exato tempo que você tem, nessa exata condição financeira que você tem, nas exatas dificuldades e obstáculos que você tem agora, porque sempre dá para fazer alguma coisa melhor, sempre dá. Então, como que eu faço essa meta, Gladys, simples? Por onde eu começo? Qual é o ponto de partida? A primeira coisa que você vai fazer é você olhar para a sua semana, para o seu mês, para a sua semana, para o seu dia. E estabelecer talvez uma meta semanal, talvez uma meta diária, talvez uma meta quinzenal, talvez uma meta mensal. Mas para isso você vai precisar primeiro parar e entender como que está a sua vida hoje, como que está a sua rotina agora, quais as possibilidades e dificuldades que você tem nesse exato momento da sua vida, nesse exato contexto que você vive agora.
Tô sem tempo, tô sem dinheiro, tá tudo corrido, eu não tô, eu tô com férias, tô sem férias, é muito aniversário, não importa. Dentro disso, o que você pode fazer? Porque essa é a tua realidade, mulher. Se você desconsidera isso, você vai colocar uma coisa, uma meta de ação dentro da sua vida que você não vai dar conta de manter. E aí você vai desistir. Então, dentro do que é a sua realidade, o que pode ser feito? Vamos pensar numa meta diária. O que pode ser uma meta diária simples e fácil? Que é o que eu estou explicando agora. Uma meta diária simples e fácil pode começar pelo mais básico, que muitas vezes a gente não valoriza. Vou dar só um exemplo. Talvez uma meta diária seja beber um pouco mais de água, mas não é passar de meio litro para 4 litros num dia. Não. É passar de meio litro para 1. Depois que eu consigo tomar 1 litro, eu passo de 1 litro para 1,5. O que é uma outra meta diária que pode ser simples e fácil de aplicar? Comer uma fruta, comer uma verdura, reduzir a quantidade de comida do meu prato, prestar mais atenção nas beliscadas. Mas é uma dessas, uma, não são todas ao mesmo tempo, uma só. O que pode ser uma meta semanal? Bom, hoje eu não faço exercício nenhum, vou começar a caminhar uma vez por semana. É uma meta semanal. O que é uma meta mensal? Bom, uma vez por mês eu vou sentar, vou olhar os meus armários, vou ver o que tem de comida ali, o que eu preciso organizar para comprar, para ter em casa, para não ser pega de surpresa em algum momento e acabar optando por algo rápido, pronto. Uma meta mensal pode envolver isso, pode envolver um acompanhamento, enfim, mas uma meta mensal, uma meta semanal, uma meta diária. Começa com a meta diária, mas algo que seja alcançável, que você vai dizer que você vai fazer e que você vai conseguir fazer, porque daí você tem a sensação de poder, de conseguir, de dar conta. Quando você estabelece várias metas ao mesmo tempo e não consegue dar conta, a sensação é de que você fracassou. Mas não é que você fracassou, você estabeleceu talvez muitas coisas que naquele momento não tinha como. Porque você tá sem tempo, porque você tá com o dinheiro apertado, porque você tá de férias, porque você voltou a trabalhar, porque tá com as crianças ali em volta pedindo coisa. Então precisa ser algo que dê conta. E pode ser para quem é mãe, não comer o restinho da comida do filho. Já é um bom começo. Mas que você dê conta. Então, a primeira forma de estabelecer uma meta de ação que vai levar você a emagrecer de verdade, quantos quilos você quiser, ser menos ansiosa ao comer, é essa. Estabelecer uma meta de cada vez, que seja simples, que seja fácil de aplicar, que esteja dentro da tua rotina e que pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Ponto. Essa é a primeira coisa. Primeira forma de estabelecer essas metas emagrecedoras. Segunda orientação que eu vou dar para você conseguir estabelecer meta emagrecedora para sua vida, não é projeto verão, não é projeto festa, não é projeto aniversário, não é projeto casamento, é vida para sempre, tá? É você estabelecer uma meta, presta muita atenção, que dependa unicamente de você e de mais ninguém. Como assim que eu estabeleço uma meta que depende unicamente de mim e de mais ninguém, Laís? Por exemplo, às vezes a gente está no processo de emagrecimento e tá uma correria e tá uma loucura e a gente sabe que precisa comer mais fruta e a gente sabe que precisa se organizar com isso, mas a gente não tá com tempo de ir no supermercado e aí a gente depende que outra pessoa vá para nós, mas essa pessoa também não conseguiu ir, essa pessoa não foi e aí eu fiquei sem fruta. Gente, a meta que eu estabeleço tem que depender só de mim. Se eu quero comer mais frutas ao longo do dia, eu preciso organizar um horário na minha semana para ir até o supermercado, até a fruteira, até onde tem a fruta para vender e ter frutas em casa. Eu não posso depender que outra pessoa vai fazer isso por mim. O exercício, uma caminhada, tá bom? Vamos imaginar que você definiu que uma vez por semana você vai fazer uma caminhada. Então você vai lá, você vai definir o horário, o dia que você vai fazer a caminhada, você vai pôr seu tênis, vai se organizar e vai ir. Chegou o dia, chegou o horário, você vai.
Agora, se você depende de outra pessoa, se você combina com outra pessoa, eu vou caminhar com a minha amiga. Chegou no horário de ir, a amiga desistiu, se desanimou, tá para baixo. A tendência é você também desanimar, ficar para baixo e não ir e não fazer. Quando você depende de outra pessoa para realizar uma meta que é sua, a tendência é não dar certo. Porque a outra pessoa não tem essa meta, a outra pessoa tem a vida dela, as metas dela. Ela pode até te apoiar e de vez em quando te ajudar de forma espontânea, mas você não pode depender de qualquer outra pessoa para cumprir a sua meta. Eu queria ir caminhar, mas a minha amiga não foi. Se esse mas existe, você estava dependendo da sua amiga para ir. Isso não pode acontecer. Eu queria comer mais fruta, mas meu marido não comprou quando ele foi no supermercado. Não é o marido que tem que comprar, é você que tem que ir. Eu queria comer menos carboidrato, mas quando eu almoço na casa dos meus pais no final de semana, tem 3 opções de carboidrato. Mas é você que vai comer um só. Pode ter 3 opções lá. Então, metas que dependam só de você é fundamental você estabelecer, tá? Não dependa de outra pessoa para ajudar você a realizar essa meta, porque aí a tendência é isso não acontecer, você não realizar. A terceira orientação fundamental para que você consiga estabelecer metas que realmente vão fazer você ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto você quiser é justamente estabelecer metas que você vai conseguir manter para sua vida toda. Não pode ser meta do tipo assim: eu vou fazer jejum 3 vezes na semana. Tá, esse jejum 3 meses na semana vai ser de agora para sempre? Toda a sua vida. Toda a sua vida. Jejum 3 vezes na semana? Não sei se eu consigo manter isso a vida inteira. Então não faz. Não faz. Porque no momento que você não conseguir fazer isso, você vai se chatear, se decepcionar, se frustrar e desistir. E aí você não avança. Agora, uma meta simples, fácil e que dependa só de você, isso você consegue manter a vida toda. Vamos pegar o exemplo da fruta. Tá bom, vou estabelecer que todo o meu lanche da tarde agora vai ter uma fruta. É simples, é fácil, depende só de você. Você não depende que alguém vá lá, pique a fruta e coloque para você comer. Não, você vai fazer isso. Dá para você fazer isso. E isso é algo que você consegue manter para sua vida inteira? Uma fruta de tarde? Sim. É fácil, é simples. É diferente de eu começar num contexto onde, por exemplo, eu não como fruta nenhuma e eu querer estabelecer uma meta de comer 5 frutas no dia. Vai ser muito difícil manter. Agora, se você começa devagar, essas 3 orientações elas se complementam. Você estabelece de uma forma simples, fácil, que dependa só de você. E aí você aplica no seu dia a dia essa uma meta, aí você já está avançando muito. Aí você já começa a ter o resultado. Mas precisa ser uma meta que você vai dar conta de manter a vida toda. Às vezes, até, a gente acaba colocando metas em relação à comida, por exemplo, que são muito ruins também, que são muito drásticas. Eu vou trazer aqui o exemplo do iogurte natural. Às vezes a gente pensa que para emagrecer eu não posso mais comer iogurte que seja doce, eu preciso comer só o iogurte natural, mas a pessoa detesta o iogurte natural. Ela odeia, ela não gosta, ela acha azedo, ela acha ruim. Aí ela se força a comer aquele iogurte natural e ela não vai dar conta de manter isso para a vida dela. Por quê? Porque aquilo ali foi uma mudança muito grande. Mesmo que seja um iogurte pelo outro, foi uma mudança muito grande na aceitação alimentar. Então, às vezes, não é essa troca que a gente tem que fazer. Porque daí eu não vou gostar do iogurte natural, mas eu acho que o doce eu também não posso comer, então eu não vou comer nenhum dos dois. E aí é capaz de entrar uma outra coisa, um bolo, uma fritura, um lanche que não vai ser saudável. Então, pensar muito bem nas metas que a gente vai fazer. Precisa ser meta que a gente vai manter. Não adianta botar uma meta de uma comida. Agora eu vou comer aquela comida e aquilo é horrível. Então, põe a meta de você experimentando essa comida nova mais vezes.
Põe a meta de você ir reduzindo as quantidades aos pouquinhos, ao invés de fazer cortes drásticos de uma vez só. Põe a meta de ir espaçando, organizando melhor uma refeição para depois você fazer isso com a próxima. Metas de pensamento, metas de formas de ver, de pensar, de agir em relação à comida. Isso também vai ser importante. Só que isso tudo precisa ser feito assim, dentro dessas 3 orientações que eu trouxe para vocês. Uma meta simples e fácil que você possa aplicar no seu dia a dia, ou semanal, ou mensal. Uma meta que dependa só de você e que seja para sua vida. Quando você junta essas 3 coisas para definir o que você vai fazer, a sua ansiedade ao comer começa a diminuir e você começa a emagrecer os primeiros quilos de quantos quilos você quiser. Faz sentido isso? E aí, as alterações elas vão ser progressivas. Quando você fez isso, uma meta, aplicou no dia a dia, deu certo, manteve, aí você progride, aí você avança, ou você coloca mais uma meta, ou você continua trabalhando naquela meta, melhorando ela, otimizando ela, mas é devagar, é fazendo de forma que você dê conta no seu dia a dia, sem gerar estresse, sem gerar ansiedade ainda maior, conseguindo manter isso. Porque somente colocar uma meta não garante que ela vá ser realizada. Então você precisa saber estabelecer essa meta. E isso que eu expliquei para você ensinou a estabelecer uma meta. Precisa ser simples e fácil, aplicável no seu dia a dia, precisa depender só de você e precisa ser algo que você mantenha para a vida. Coloca isso para definir uma meta que vai ser um divisor de águas na forma como você vai conduzir o seu emagrecimento e esqueça metas de peso, porque quando você faz alterações de metas e coloca metas de ação, a perda de peso vai ser uma grata consequência. Mas você não vai olhar para aquele número só e dizer eu quero chegar lá. Não, você vai definir metas de ação que te levem até lá e vai colocar a sua energia nessas metas. E aí você observa o resultado. Eu fiz um conteúdo nesse período de aquecimento falando sobre a ansiedade que a balança gera e como ela faz você desistir. Então vai lá e assiste também para entender por que você não deve ficar de olho naquele número somente e como você interpretar esse número potencializa a sua forma de agir em relação ao emagrecimento, diminui a sua ansiedade e faz você emagrecer quanto você quiser, tá? Então assiste isso. E essas metas que eu tô falando aqui, metas de ação, elas vão ser cumulativas, porque uma vez que você estabeleceu uma meta a partir dos princípios que eu ensinei aqui, das orientações que eu dei aqui, você consegue manter ela no seu dia a dia, ela se torna algo natural, ela já começa a fazer parte da sua vida. Aí você vai lá e estabelece mais uma, e depois outra, e outra, e outra, e outra, e outra, até que a sua vida, a sua rotina, o seu estilo de vida esteja completamente reformulado. A sua forma de ver, de pensar, de se relacionar com a comida vai ser outra, vai ser nova, e você nem vai se dar conta, vai estar comendo com menos ansiedade e vai ter perdido muito peso de uma forma tranquila, suave, em paz. Então as metas elas vão sendo cumulativas, vai adicionando uma, trabalha nela, melhora ela, depois coloca outra. E aí trabalha nela, melhora ela, depois vem outra. Ah, Gladys, mas se eu fizer isso vai demorar muito. Quanto tempo eu vou levar fazendo isso? Quanto tempo vai demorar para eu conseguir emagrecer se eu fizer desse jeito? Olha, leva um pouco mais de tempo realmente do que quando a gente faz dieta restritiva, do que quando você toma medicamento, do que quando você faz loucura, do que quando você fica sem comer, embora haja controvérsia sobre isso, talvez demore mais. A diferença é que quando você faz esse monte de loucura, você perde peso. E quando você perde peso, você ganha ele de volta. Sempre. E também em alguns conteúdos meus aqui eu já expliquei por que quando ocorre perda de peso através desse tipo de método, você recupera. É inevitável, você sempre vai recuperar quando você perde peso e quando isso acontece por meio de dieta restritiva, por meio de jejum mal feito, por meio de medicamento, por meio de plástica, por meio de cirurgia, você vai recuperar. Agora, quando você faz desse jeito que eu tô trazendo aqui,
Vai demorar um pouquinho mais, mas você não vai perder peso, você vai emagrecer. E isso é diferente de perder peso. Tá explicadinho aqui nos meus conteúdos. E quando você emagrece, você não recupera mais. Por quê? Porque vem com mudança de mindset, mudança de mentalidade, mudança comportamental, mudança na forma de ver a comida, na forma de se relacionar com a comida. Você aprende a agir em relação ao alimento e não a reagir. Porque quando você só reage, você está sendo ansiosa ao comer e você não vai conseguir emagrecer. Agora, quando você age, aí sim você começa a emagrecer. E como que eu faço para agir? Começa estabelecendo metas do jeito que eu ensinei aqui e não metas de peso. Começa fazendo uma coisinha de cada vez que você dê conta, mesmo que pareça que isso vai fazer você levar uma eternidade. Você vai se surpreender com o quanto não vai ser uma eternidade. Deixa eu te perguntar, se eu te dissesse que você pode perder 14 quilos, você quer? Você diria sim, eu quero? Provavelmente sim. Agora, se eu te dissesse, você quer perder 14 quilos em 10 meses? Talvez você diga, puxa, 10 meses? Eu queria os 14 para o mês que vem. E você pode perder os 14 para o mês que vem? Pode, fazendo dieta restritiva, fazendo jejum errado, tomando medicamento. Mas 3 meses depois você vai ter recuperado. Agora, se você emagrece com tudo isso, o que eu falei, mindset, comportamento, estabelecimento de metas do jeito certo, paciência, persistência, você vai perder os 14 quilos em 10 meses e você não vai mais recuperar. Porque o que fez você emagrecer está estabelecido agora na sua vida, na sua forma de viver, na sua forma de comer. E aí você é menos já, nesse momento, você já é menos ansiosa ao comer, você emagreceu. 14, se você quiser emagrecer mais, você consegue. Porque você assume o comando do seu emagrecimento. Você assume o comando da sua ansiedade. E isso vai fazer toda a diferença. Não é ter uma meta de 4 quilos por semana que vai fazer você conquistar isso. Muito pelo contrário. Isso acaba fazendo você desistir. Então, sobre demorar muito também, o que demora muito é a gente às vezes tentar milhares e milhares e milhares de coisas em uma semana, em 2 semanas e desistir de tudo isso. E aí lá 10 meses depois, você não vai ter perdido peso nenhum, talvez vai ter aumentado ainda de peso, porque a sua ansiedade ao comer provavelmente vai ter subido, e você se afasta ainda mais do seu resultado, vai demorar ainda mais para você ter o resultado que você está buscando. Então, no emagrecimento é muito importante a gente sempre pensar nessa questão do mindset, do pensamento. E ter um pensamento de médio e longo prazo vai fazer toda a diferença para que você conquiste ser menos ansiosa ao comer e emagreça o quanto você quiser. E eu quero que você pense agora, como que tá isso na sua vida, como que isso está acontecendo nas suas tentativas de emagrecimento. Você estava traçando metas de perda de peso ou você estava traçando metas de ação? E se você não estava traçando metas de ação, a partir de agora é isso que você vai fazer. Esqueça as metas de peso, de número e passe a aplicar as 3 orientações que eu dei aqui para estabelecer metas de ação. E daqui a 3 meses você vem me contar o que aconteceu, porque eu tenho absoluta certeza que você vai ter avançado, você já vai se sentir menos ansiosa, já vai ter perdido alguns quilos, tá bem? E esse foi mais um conteúdo da nossa série de aquecimento e preparação para o nosso super evento, a Semana Mais Emagrecimento Menos Ansiedade, que acontece de 30 agora de janeiro, segunda-feira começa, e vai até o dia 5 de fevereiro, então em uma semana inteirinha eu vou trazer para vocês um aprofundamento muito maior sobre tudo que eu trouxe nas 2 últimas semanas, que serve também para deixar vocês preparadas para chegar no evento e receber tudo o que eu vou mostrar, todo o passo a passo que eu vou dar para vocês que entendam isso, de como ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto você quiser. Então, se você ainda não se inscreveu, esse evento é online, é gratuito e as inscrições estão abertas aqui no YouTube pelo link da descrição desse vídeo e aqui no Instagram você faz a inscrição clicando no link da minha bio, você acessa e faz a inscrição. Então é isso, gente. O tempo passa de qualquer jeito e a gente pode avançar e chegar daqui a um ano
tendo evoluído, sendo menos ansiosa, tendo emagrecido o quanto a gente queria, ou não. Ou a gente pode chegar lá e as coisas estarem iguais ou terem piorado ainda mais. Então vamos lá, acompanhem comigo o evento e vamos fazer com que esse ano seja diferente na sua vida. Muito obrigada por terem estado aqui, um grande beijo e até logo mais.